Bom dia, vamos continuar falando aí sobre o continente asiático e hoje nós vamos trabalhar sobre a distribuição da população do continente asiático. Lembrando que nenhuma distribuição de população é regular, ou seja, nenhuma população é distribuída de maneira igual, porque vai ter sempre um local que vai ter uma atração melhor do que o outro. E não seria diferente aí no continente asiático, tá bom? Nós temos aí na distribuição da população, nós abrigamos aí, vamos lá, deixa eu voltar. Tá demorando, viu? Tá demorando cada aula, tá demorando mais para voltar. 60% da população mundial, eu tenho aí as cidades mais populosas localizadas no continente asiático, e uma população distribuída de maneira desigual, porque vai ter locais mais atrativos do que os outros. Então isso é uma característica praticamente geral para todos os continentes, tá bom? As aglomerações urbanas, onde estão essas pessoas, Rafael? Onde é que está essa grande concentração de pessoas, tá bom? Quando eu coloquei para vocês no texto que está no livro de vocês, eu vou ter aí Tóquio, certo? Mumbai e Xangai, respectivamente nos países do Japão, Índia e China. São as três localidades que vão ter as maiores aglomerações do continente asiático, tá bom? Essas aglomerações urbanas se caracterizam por uma elevada concentração de pessoas. Muitas pessoas estão ali por conta de fatores atrativos, principalmente relacionados à economia, tá bom? Beleza aí? É um crescimento acelerado, sem planejamento. Isso faz com que tenha uma grande explosão demográfica dentro dessas localidades aí, tá certo? Então isso vai ter problemas com habitação, com infraestrutura, com lazer, tudo vai afetar, já que eu não tenho um controle desse crescimento aí, certo? Então são aglomerações sem controle algum, tá certo? Ó, dando continuidade aqui, eu vou ter aqui em cima para vocês algumas tendências demográficas. E preste atenção que eu vou ter em termos absolutos, em termos relativos e o que está acontecendo aqui agora, tá bom? Porque são projeções. De que maneira, Rafael? Em termos absolutos, a população asiática está em grande crescimento. Porque lembra que eu falei? Não existe um planejamento. Então estão crescendo demais. Embora que existam políticas voltadas para a diminuição da população, que são voltadas para onde? Para os termos relativos. A população que ela tem tanto a crescer, tende tanto a crescer, que começou a ter políticas para isso, né? Para as pessoas não terem mais filhos. Ó, em termos relativos, a população tende a crescer menos na maioria dos países asiáticos, certo? Em alguns casos, como tem aí no texto, em alguns casos, os esforços governamentais, que são as políticas públicas, são voltados para o controle de natalidade, né? Tem até locais que tem punições se você tiver um filho, ou tem que pedir autorização se tiver um filho para ter o segundo filho, tá bom? Mas atualmente vários países apresentam uma redução nessa taxa de fecundidade, né? Que a taxa de fecundidade é justamente o número de filhos por mulher, porque é o período fértil que ela tem entre 15 e 49 anos. Se a fecundidade baixa, a natalidade baixa, o número de nascimentos baixa. Se aumenta, o número de nascimentos vai aumentar. E na questão da mortalidade, gente, tá tendo uma redução aí, porque muitas pessoas, muita poluição, muitos problemas na infraestrutura do continente asiático. Nós temos aqui mais embaixo, deixa eu ficar maior para vocês, na questão de a população é tão grande, e sem falar que tem uma migração muito grande, pessoas vindas de outros continentes ou a migração interna dentro do próprio continente. Tá bom? Um dos principais fatores que influenciam essa dinâmica da população asiática é justamente a migração dentro do próprio continente. Os maiores fluxos, como tem para vocês, ocorrem para o sul do país. O sudeste e leste, porque são as áreas atrativas, onde tem um melhor atrativo em relação à economia. Grande parte das migrações do mundo também são relacionadas a isso. As pessoas migram para locais para ter uma melhor qualidade de vida. Tá certo? Então, vamos lá. Os fluxos migratórios entre nações asiáticas, certo? Países industrializados, eles absorvem. Por quê? Os industrializados são mais ricos, têm mais fatores atrativos. Então, as pessoas que não estão totalmente qualificadas, certo? E aí tem uma mão de obra barata, que isso é muito bom para países industrializados. Vão produzir com um custo lá embaixo. Então, os países mais industrializados, certo? Eles acabam absorvendo a mão de obra dos países pouco desenvolvidos. É assim normalmente em qualquer parte do mundo e não seria diferente no continente asiático, certo? Eu tenho as migrações profissionais atualmente, né, como tem aí no último ponto para vocês aí, né? Muitas pessoas qualificadas partem para a Europa. Por quê? Porque lá vai ter um benefício bem maior, certo? Principalmente indianos que são vendidos, certo? A mão de obra vendida para os Estados Unidos.
justamente por conta dessa tecnologia que eles têm aí, esse aparato tecnológico que eles têm aqui na mente, meu amigo. Tem muitas ideias, então muitos deles partem para outros locais do mundo. Bom, ó, eu tenho aqui para vocês também o seguinte, ó, no continente asiático, quando a gente fala, os asiáticos são a educação lá em cima, muita tecnologia, mas tem problemas lá. Existem problemas lá. Como está aqui em cima, né? As desigualdades econômicas e sociais, certo? Poucas pessoas detêm a riqueza e muitas pessoas estão fora dessa riqueza. Então a riqueza sempre vai estar na mão da minoria, da porcentagem menor. Veja como tem um primeiro ponto aí para vocês. Existem grandes diferenças, certo? Socioeconômicas, sociais e econômicas. Então, existe aí uma diferença de classes. Vamos lá. Primeiro, na primeira década do século XXI, recente, certo? O analfabetismo atingia 39% da população da Índia e do Paquistão. Índia e Paquistão vivem um conflito grande que isso fica lá para o ensino médio, tá bom? Mas vejam, 39% da população da Índia analfabeta e 50% do Paquistão analfabeta. É um número muito alto. Então veja que não é essas mil maravilhas lá na Ásia, né? Que a gente fala da Ásia, Japão e China. Não só tá aí, né? Não só tá aí Japão e China. Ó, preste bem atenção. 50% da população ser analfabeta, então existem problemas aí gravíssimos. Aí vai no outro lado, Japão, Coreia do Sul e Israel destacam-se pelos seus elevados índices educacionais. Quase 100% da população de Israel é alfabetizada, certo? E o país possui mão de obra altamente qualificada, ou seja, não é aquela qualificação simples não, meu amigo. É uma qualificação grande, é especialização. Tanto é que Israel é espelho para a questão da dessalinização, né? Lá é uma região que tem pouca água, poucas chuvas, então eles têm que retirar muita água do subsolo, né? Água subterrânea. E essa água vem com muitos sais. Então eles desenvolveram um processo de dessalinização, tirar o sal da água para poder ser consumida. Então esse projeto também está para vir para o Brasil. Esse projeto é espelho para o mundo, por conta também dessa mão de obra altamente qualificada. Aqui embaixo eu vou ter o quê? Muitos países asiáticos, a taxa de mortalidade infantil, que são crianças que não conseguem completar um ano de idade por vários motivos. Assistência médica, educação, certo? Infraestrutura, economia. Então, se eu tenho um país que eu tenho uma alta taxa de mortalidade infantil, muitas crianças não conseguem completar um ano de idade, esse país está caindo bastante nos conceitos de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano, IDH, desse país vai ser baixo. Mas preste atenção aqui embaixo. Em muitos países asiáticos, as taxas de mortalidade infantil continuam elevadas. Isso é sério. E a expectativa de vida, os anos de vida ao nascer, que o indivíduo tem, aí vai ter uma média. Cada indivíduo da Ásia vai viver em média 84 anos, 81. É só uma estimativa. Permanece baixa, ou seja, eu tenho um grande número de crianças morrendo antes de completar um ano e tenho pessoas vivendo bem menos. Ou seja, alguns apresentam uma certa melhoria, mas essa melhoria não é de grande ênfase. Por isso que tem que melhorar muito. Percebam que eu vou destacar alguns países que vão estar se sobressaindo no continente asiático. Toda vez que a gente trabalhar um continente, vai ter o lado bom e o lado precário, certo? E no continente asiático não seria diferente, tá bom? Destaque aí para Japão, Coreia do Sul, Israel, China, que são países que estão em grande ascensão lá na Ásia. Beleza? Então, espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só falar comigo e continuem em casa.